Graça e paz a todos, meu nome é Alex e hoje eu vou tratar sobre um tema importantíssimo. O tema que eu vou tratar hoje vai ser por que nos afastamos de Deus e por que Deus não ouve as nossas orações. Antes disso, quero falar para você que curta o nosso canal, se inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Assim você também vai estar compartilhando da palavra de Deus com aqueles que você ama. O tema de hoje é por que nos afastamos de Deus e por que Deus não ouve as nossas orações. Tema separado para esse tema, o texto, vai ser Isaías 59, versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não ouçam. Aqui, essa passagem de Isaías responde ao povo que questionava por que Deus não ouvia suas orações, por que Deus não aceitava os seus sacrifícios. Isaías, inspirado por Deus, diz ao povo que a iniquidade daquele povo fazia o afastamento de Deus com eles, e o pecado que eles cometiam faziam com que Deus não ouvisse as suas orações. Essa é uma das razões que muitas das vezes oramos e Deus não responde. Temos que observar se a resposta de Deus não está vindo porque Deus ele tem o seu tempo para responder, ou porque se estamos vivendo em iniquidade e em pecado. Há uma diferença entre a palavra iniquidade e a palavra pecado. A palavra iniquidade, no hebraico, ela significa metazoura, que quer dizer curvatura, Ela traz um sentido diferente de pecado. Ela traz o sentido que a pessoa vai criando na mente dela pensamentos de perversidade, pensamentos de malícias, de maldade. As pessoas que vai criando esse pensamento em sua mente e deixa que isso cresça no seu coração. E ela vive uma vida totalmente errada. Ela comete dia e noite torpezas, ela comete dia e noite esses pensamentos maliciosos. Essa pessoa também era conhecida, a iniquidade, como uma lepra. É algo que está impregnado dentro da pessoa. A pessoa constantemente vive cometendo esses atos abomináveis diante de Deus. Agora a palavra pecado significa chat ou arnomia no grego. No hebraico ela significa chat e no grego ela significa armatia. Armatia é a palavra correta no grego, que significa errar o alvo. O que quer dizer? Quando a pessoa peca, é quando a pessoa, como se diz hoje em dia, popular, pisou na bola, deu aquele erro, errou o alvo. A pessoa muitas vezes falou uma palavra pesada, muitas vezes soltou um palavrão sem querer, para uma situação que ocorreu ali, uma situação que ocorre, e simplesmente a pessoa, no impulso, comete aquele erro. Isso é um pecado. A pessoa pisou na bola, talvez a pessoa ela se chateou com alguém, ou a pessoa maltratou a pessoa, mas aquela ali não é uma vivência dela, ela não pratica aquilo todos os dias, isso não é comum na vida dela. Então, essa é a diferença entre a iniquidade e o pecado. A iniquidade é aquilo que está impregnado dentro da pessoa, como uma lepra. Ela significa uma curvatura no hebraico, significa que a pessoa está ali curvada, ela está prostrada diante daquela situação. Uma pessoa que vive constantemente naqueles vícios, naquelas práticas que não agrada a Deus. Isso faz com que Deus se afaste da pessoa. E o pecado faz com que o Senhor não ouve a pessoa. Porém, trazendo aqui, o que faz com que cometemos esses erros? Por que nós nos afastamos de Deus? Por que nós praticamos iniquidade? Por que nós praticamos pecados? Por causa da falta de conhecimento. A falta de conhecimento, um dos aspectos que levam a pessoa a viver na iniquidade, a cometer os pecados, é a falta de conhecimento. Por exemplo, a gente tem leis de trânsito. E uma pessoa, aqui vai dar um bom exemplo, temos a lei de trânsito. É proibido ultrapassar o sinal vermelho. Porém, a pessoa, ela conhece a lei, ela sabe que é proibido, porém, em algumas ocasiões, eu acho que isso aconteceu com todos, dependendo do horário, alguma coisa, a pessoa está ali num semáforo,
talvez está até com medo de alguma coisa, acaba ultrapassando o sinal vermelho, mas ela não é uma prática constante dela aquilo, ela não vive cometendo esse erro, ela foi e passou, ela cometeu um pecado, para ficar mais claro. Agora a pessoa que sempre está ali ultrapassando aquele sinal vermelho, ela é comum aquilo ali para ela, ela vive na iniquidade. E muitas vezes a pessoa erra por não conhecer as leis de trânsito. Tem muitas leis de trânsito que as pessoas não conhecem. Aprende na autoescola, porém não tem a prática mais de ficar exercitando e lendo. Ela comete coisas que ela mesma não sabe, mas ela é punida por aquilo, mesmo ela não sabendo, porque existe uma lei que rege aqueles costumes, aquela prática, né? E muitas vezes a pessoa vai em outro país, as leis são diferentes, e a pessoa muitas vezes não se preocupa em saber qual é a lei daquele país e acaba andando erroneamente. Porém, ela vai ser punida se for pegado um ato errôneo. Ela é punida porque uma lei existe, e a palavra de Deus é a mesma coisa. Há pessoas que vivem na iniquidade e vivem no pecado, mas elas não conhecem a palavra de Deus, não sabem que aquilo que ela está praticando é um pecado, é uma iniquidade que ela está vivendo. Porém, isso dá-se por a falta de conhecimento. E como conhecemos? Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, eu vou estar lendo para vocês, ele diz uma frase muito importante, né? Citada ali por Salomão, que o princípio do conhecimento é temer a Deus. É isso que está escrito aqui, ó. Temer ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos a desprezam, a sabedoria e a instrução. Então, temer a Deus, conhecer o Senhor, esse é o princípio do conhecimento. Esse é o princípio de toda a sabedoria. Os loucos a desprezam. Outro versículo que também podemos colocar para que possamos exercitar é João 8, versículo 32, um versículo bem conhecido, né? Que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Né? Você pode se perguntar. A própria palavra de Deus responde, no capítulo 14 de João, ele vai responder essa pergunta para nós. João 14, versículo 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o povo erra, peca, vive na iniquidade porque falta conhecimento. Hoje vivemos numa época praticamente que Isaías viveu. Vemos igrejas lotadas, igrejas cheias, pessoas oferecendo sacrifícios, louvores, pessoas fazendo práticas de adoração a Deus, porém muitas das vezes o Senhor não está ouvindo as suas orações. A gente vê hoje, a gente fala que o Brasil é um dos países onde tem mais cristãos, e a gente vê também que o país que a gente vive é um país que há mais corrupção. Então está aumentando a quantidade de religiosos, cristãos, católicos e assim por diante. Era para que nosso país tivesse com menor índice de criminalidade, menor índice de corrupção, porque era para ter um povo respeitoso, um povo que sabe das leis. Mas a gente vê que isso é o contrário. Então a gente está vendo um aumento de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem conhecer a Deus, porém não conhecem ao Senhor, não conhecem a Deus na sua essência, porque elas continuam praticando iniquidade, continuam praticando pecado. Elas falam do governo que rouba, porém elas roubam também, né? Roubam pequenas coisas, uma assinatura, uma propina que recebem, ou para passar num guarda, paga ali um guarda ali para poder não ser multado o seu carro não ser levado, sonegam imposto. Muitas vezes vai fazer a declaração de imposto, procuram pessoas que conseguem manipular ali a declaração. Então a gente vê que isso é um sinal de um povo que vive no pecado e na iniquidade. Então nós temos que conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, temer a esse Deus Todo-Poderoso, para que possamos viver uma vida de retidão.
E Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois se vocês conhecerem a verdade, conhecer o caminho e conhecer a vida, vos sereis livres, eu vos libertareis de todos os seus pecados e de toda a sua iniquidade. Mas aí a gente se pergunta: por que será que o povo não quer conhecer Jesus? Por que que o povo recusa-se a conhecer a Cristo? A palavra está respondida em João capítulo 3, no versículo 19, 20 e 21, que diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram maus. Aí Jesus continua no versículo 20 dizendo: todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que seja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aqui Jesus, ele está falando com Nicodemos, e ele fala isso a Nicodemos. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a luz, Ele é o que nos leva ao Pai, como Ele diz. Ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, amaram mais as suas práticas pecaminosas, as suas iniquidades, do que a luz. Por quê? Porque quando você se chega a Jesus, ali são revelados os seus erros, são reveladas as suas práticas errôneas, são revelados os seus pecados. Porque a luz, ela dá clareza às coisas. Se você entra num quarto escuro, totalmente escuro, você não sabe se tem uma armadilha ali, você não sabe os objetos que estão ali dentro, porque o quarto é um breu, é escuro total. Quando você acende uma luz, você evita de tropeçar, você evita de cair e de se machucar. Assim também é Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Quando você se achega a Deus, uma luz é criada em sua vida. Há uma mudança na sua vida. Porque as práticas que você cometia, você já não comete mais. Porque você vê que essas práticas estão te levando à perdição, à destruição. O povo de Israel, o povo de Judá e Sodoma e Gomorra, muitos outros povos, e nós também sofreremos isso, que é a condenação de Deus. Por quê? Por nossos erros, por falta de conhecimento. Então hoje essa mensagem traz a você para que você busque conhecimento. Corra atrás das Escrituras, leia a palavra de Deus, buscar em conhecer a Deus. Que seja isso uma prática constante sua, que você ore a Deus, busque a Deus nas Escrituras. Aí Jesus continua falando: todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Elas odeiam a Cristo, elas odeiam a luz, porque a luz ela dá clareza, ela mostra onde estão os erros, onde estão as falhas. Eu sempre digo, quando eu passo massa corrida, nas obras que eu faço ou nas reformas em casa, eu sempre venho com uma lâmpada, com uma luz, colocando no canto da parede para mostrar os defeitos. Faça isso, você que tem costume de fazer obra em casa, reforma. Quando você passar uma massa corrida, você lixa, você olha assim, se ele está bonito, tá tudo branquinho. Pega uma lâmpada, coloca na parede, vem trazendo para você ver. Ela vai mostrar onde estão os riscos, os defeitos. E assim é Cristo. Quando você se chega a Deus e se rende aos pés do Todo-Poderoso, as suas práticas errôneas são reprovadas. Porque você começa a ler as Escrituras, você começa a conhecer a vontade de Deus, você vê que aquelas práticas, aquele jeito de você falar, o jeito de você agir, o jeito de você tratar as pessoas são errados. Então essas obras suas são reprovadas. Então eu falo uma coisa para você: você que diz que é cristão e não teve uma mudança na sua vida ainda, você vive ainda na iniquidade, você vive ainda em pecado. Por isso que as suas orações não chegam diante do trono de Deus. Porque a pessoa, quando ela está no caminho errado, ela aceita Cristo, ela faz uma volta de 180 graus. Por isso que é conversão, ela se converte, ela vira, ela volta. Ela se volta a Deus. Então, meus amados, você pode dizer agora: então eu estou perdido, estou praticando iniquidade, estou praticando pecado, não conheço a Jesus, não conheço a esse Deus Todo-Poderoso, o que eu devo fazer? Primeiro passo: reconhece os seus pecados.
Como você reconhece seus pecados? Lendo a palavra de Deus, lendo, conhecendo a Cristo como seu único, entregando sua vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim, Deus, através do Espírito Santo, vai revelar a você quais são os seus pecados, as práticas errôneas que você está fazendo. Identificado isso, 1 João, capítulo 1, versículo 7, versículo 9, versículo 9, ele diz assim: confessai o vosso pecado a Deus, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Assim você vai chegar a Deus, e chegando a Deus, todo conhecimento será lhe dado, para que você possa vencer todas as astutas ciladas do inimigo contra a sua vida. Então, para nós encerrar esse vídeo, eu quero dizer a você: a falta de conhecimento escraviza as pessoas. Quando você não tem conhecimento em qualquer área que seja, emocional, financeira, relacionamentos, área jurídica, você vê que você é escravizado. A gente vê que na área jurídica, os nossos direitos, às vezes é escondido nosso. Às vezes as mídias não falam qual é o direito que a gente tem, por isso somos escravizados por um sistema que nos corrompe, um sistema que nos abusa porque não temos conhecimento. Eu lembro que a prova para habilitação, quando você reprova na prova escrita, muitas pessoas pagam um valor absurdo para fazer uma segunda prova, mas sendo que o valor certo a ser pago na época, eu lembro, era R$32, e as pessoas pagavam cento e pouco, que era o serviço da autoescola, isso aquilo. Por quê? Você não tinha conhecimento, que você não devia pagar aquilo ali, você tem que pagar só a taxa do Detran. Olha, a falta de conhecimento faz com que você pereça, a falta de conhecimento faz com que você empobreça, porque você está gastando um dinheiro desnecessário. Por quê? Porque falta conhecimento para você. A vida cristã é a mesma coisa, a vida espiritual. Muitas vezes estamos orando, estamos jejuando, estamos fazendo várias obras, mas o que Deus quer de nós é obediência. A Bíblia inteira fala sobre isso. Nós estamos no estudo sobre Jeremias, você entra no canal, procure ali. Ali fala que Deus pede ao povo que se arrependa dos seus pecados e obedeça a palavra de Deus. A gente vê que Samuel, ele fala a Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel, o profeta, ele diz: o Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. Ele quer obediência à sua palavra. Não adianta sacrificar, Ele quer obediência. Como vamos obedecer a Deus sendo que não conhecemos seus mandamentos? Mas eu falo para você, aqui está o manual. Aqui está o manual. A bula, para que você possa viver uma vida santificada na presença de Deus. Então, para nós encerrarmos, eu peço a você que confesse os seus pecados a Deus, entregue a sua vida a Cristo, porque você vai ver que sua vida vai mudar. Você vai sair da prática pecaminosa, da iniquidade, e você vai adquirir conhecimento. Conhecer a Deus é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.